Olá, gente querida, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu sei que você está com ansiedade muito grande para ouvir a pregação, mas eu gostaria que você me desse alguns minutinhos que serão muito importantes para o que eu vou falar agora. Daqui um pouco você ouve a pregação, enquanto isso eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um comentário, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para o nosso ministério. Mas eu estou aqui para falar do Instituto Sabedoria e Graça. Muita gente sabe que nós temos um curso de teologia com conteúdo de bacharel em teologia de 2 anos. Você pode até fazer por menos de 2 anos, depende do seu tempo, mas é um instituto online no sistema EAD. Você recebe um diploma na sua casa com conteúdo de bacharel em teologia. Mas dessa vez eu estou aqui para falar porque nós lançamos um curso para Ministério de Libertação. Há um tempo atrás eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios, um livro com 354 páginas, mais de 1.500 artigos escritos, mais de 140 livros de bibliografia lidos. Para você ter uma ideia, eu tive 3 batalhas espirituais quando eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios. E aqui eu falo de tudo, ó. Anjos caídos, tanto tema importante aqui, ó. A origem dos demônios, é um dos livros mais poderosos em batalha espiritual que você vai poder assistir, ó. Práticas espirituais que atraem demônios. Aqui, ó, eu falo de Lilith, a rainha dos demônios, o rei bruxo, ou seja, por 3 vezes o diabo apareceu para mim. Em uma delas ele disse: eu não quero que você escreva esse capítulo. Qual capítulo que era? O capítulo sobre o rei bruxo. Falo sobre maçonaria, falo sobre cabala, falo sobre esoterismo, teosofia, satanismo, os 3 tipos de satanismo, identificando, lutando. E nós lançamos um curso baseado nesse livro. O livro é grande, é um livro prático, e nós lançamos um curso fundamentado nesse livro. O curso todo é um curso prático e boa parte teórico e algumas aulas práticas. Uma aula prática. Para que serve essa aula prática? Uma vez eu fui numa igreja e caiu um monte de demônio, gente endemoniada, e os obreiros começaram a dar bibliada, segura a pessoa de qualquer maneira, outros puxavam pelo cabelo. Então eu falei assim, meu Deus, que falta de treinamento. Então essa aula prática é um treinamento que a gente dá para ensinar as pessoas aonde segura alguém quando ela cai possessa de demônio, ensinar as pessoas, não adianta você dar óleo para o demoniado beber, não adianta jogar água, não adianta dar cintada, puxar o cabelo. Então é uma aula prática, como segura um demônio, como identificar se uma pessoa está endemoniada ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela realmente, ou seja, é um curso para ministérios de libertação. Nós falamos de discernimento de espírito, ensinamos como discernir se uma pessoa está possessa de demônio, ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela está fingindo. E também a aula teórica e as aulas teóricas e a aula prática. Nós temos 2 maneiras de você adquirir esse curso, que você vai assistir pela nossa plataforma do Instituto Sabedoria e Graça, tá bom? E tem 2 maneiras de você adquirir o curso. O curso sem um livro é um preço e o curso com um livro é outro preço. Tá tudo aí no rodapé do seu vídeo. Você pode adquirir isso pelo cartão em até 12 vezes o curso todo com o livro, tá bom? Se você adquirir com o livro, evidentemente, se você adquirir com o livro, chega na sua casa o livro, o correio é por nossa conta. Se você adquirir sem o livro, você vai adquirir isso pagando no cartão, evidente, e em 2 vezes no boleto. Será uma bênção que você não pode perder. Eu quero lançar você esse desafio. Me permita, antes da pregação, lançar você esse desafio, porque é muito importante para o seu crescimento espiritual esse curso para o Ministério de Libertação, esse curso de Ministério de Libertação, formando libertadores. Acesse o site, está aí no rodapé do seu vídeo, sabedoriagraca.com, tá bom? Para você poder se inscrever e ter acesso ao curso. Ou tem um WhatsApp aí agora no rodapé do seu vídeo, que você pode tirar qualquer dúvida que você tiver.
Então, não pergunte aqui no YouTube, não faça a sua pergunta aqui no comentário do YouTube. Faça a sua pergunta no rodapé do seu vídeo, o WhatsApp aí, e aí você vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos à pregação, será tremendo que Deus falará ao seu coração. Já há tempo eu estava com essa palavra para trazer aos irmãos, e hoje eu gostaria de trazer essa palavra. Já tem dias que eu estou trazendo palavras pastorais. O que são palavras pastorais? Palavras de cunho prático, palavras que apacentam. E hoje eu quero trazer uma palavra pastoral que está no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre integridade. Integridade é uma obra de Deus, é um fruto, é um nível de caráter que nós podemos ter. E em Daniel, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Dura, a província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes e os magistrados, e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Verso 3, e assim ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer em reverência e reverentemente ficar em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos, ó povos, nações e gente de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todos os instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretastes que todo homem que ouvistes o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da citara, saltera e da flauta dupla e de vários outros instrumentos executados por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos teus negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei, não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolarizou-se, ficou com raiva, terrivelmente mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante
Ficai atentos quando ouvires ao som da corneta, a harpa, de todos os outros instrumentos, entoados musicais. Melhor será imediatamente que vos prostes e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se fomos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Pois continuamos, é um texto expositivo. Meu irmão, eu quero falar com você nessa manhã sobre integridade inegociável. Nós precisamos compreender que os valores que Sadraque e Mesaque e Abednego tinham eram valores diferentes da Babilônia. Primeiro devemos entender como os três foram arrancados da sua cidade e levados para a Babilônia. Todos sabem que no período do exílio, a Babilônia escolheu entre os judeus os jovens inteligentíssimos, cientistas, jovens que tinham um desenvolvimento futuro, e então os levou para a Babilônia. Levaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós tínhamos lá também na Babilônia Isaías, Ezequiel, tantos outros tão inteligentes que foram levados jovens para a Babilônia no período do exílio. Então eram as pessoas mais inteligentes de Israel, elas foram levadas para ter um futuro, com estudo tudo de graça, oportunidades futuras, mas para isso, esses jovens judeus que foram levados para a Babilônia, deveriam negociar os seus valores. Quais eram os valores que Sadraque, Mesaque, Abednego, Isaías, Ezequiel, Daniel, eles teriam que negociar? Em primeiro lugar, eles deveriam perder a integridade, o caráter deles mediante ao Deus de Israel. Em segundo lugar, eles deveriam abraçar novos deuses. Em terceiro lugar, eles deveriam abandonar os seus escrúpulos religiosos. Em quarto lugar, suas convicções doutrinárias. E em quinto lugar, ceder alguns pontos para eles era absolutamente importantes. Lições que nós aprendemos em meio a tudo isso, dentro dessa exposição de todo o capítulo de Daniel, no capítulo 3. Primeira lição, dos versos de 1 a 7, já texto lido. A síndrome que o homem tem de ser grande. Versos de 1 a 7. Irmãos, em dias atuais, em vez de se humilhar diante da revelação do capítulo 2, que nós entendemos, Nabucodonosor se exalta ao fazer uma estátua de 30 metros de altura e 3 de largura, obrigando a todos a adorarem o seu nome. Observa que os pontos que esses jovens deveriam negociar são pontos inegociáveis para qualquer cristão. Primeiro, a sua integridade diante de Deus, ela é muito importante. Não basta você pousar de íntegro, Deus tem que ver você sendo íntegro. Em segundo lugar, abandonar novos deuses. O que é um Deus? É todo aquele que ocupa no seu coração o lugar de Deus. Em terceiro lugar, abandonar os seus escrúpulos religiosos. O que é um escrúpulo religioso? É quando certas atitudes não convêm com a sua fé. Nunca
Em toda a época, vivemos uma geração que falta tanto escrúpulo como essa. Uma geração que vai de cara deslavada na internet e expõe a sua vida imunda. Que já não tem mais vergonha de dar mau testemunho na internet, ou seja, falta escrúpulo religioso. Uma geração que perdeu a vergonha de dar mau testemunho. Nós vemos isso através de crentes, através de pastores, através de cantores. Ei, cantor então. Crentes que perderam completamente o escrúpulo, perderam completamente o senso do testemunho. Em quarto lugar, esses jovens deveriam também abandonar suas convicções doutrinárias. Sabe, nós vivemos dias em que o pragmatismo está em alta. Tem pragmatismo na política, pragmatismo em qualquer lugar. Mas deixe-me te explicar o pragmatismo na igreja. O que é uma igreja pragmática? É uma igreja que faz o que dá certo, não o que é certo. Um pastor pragmático, ele sempre vai fazer algo para atrair multidões, independente se aquilo é bíblico ou não. Isso é abandonar convicções doutrinárias. Irmão, a única doutrina que existe hoje na igreja moderna é a doutrina do amor. Então o que importa agora é amar o próximo, amar, ser livre, amar e graça. Mas acabou-se, extirpou da igreja doutrinas irrefutáveis, doutrinas bíblicas. Nós aprendemos aqui dos versos de 1 a 7, a grande ganância do homem ser grande. O rei Nabucodonosor, ele encheu o seu coração e agora ele está ganancioso. Mas ele se depara diante de uma integridade que não se dobra. Não dá para ceder pontos importantes da sua fé, meu irmão. Não dá para abrir mão da sua fé. Não dá para perder a sua integridade diante de Deus. Irmão, não vendemos o nosso nome e honra. Não vendemos a nossa integridade, não vendemos a fama que temos de honestidade. Mas, dos versos de 8 a 12, temos a acusação, texto já lido. Sempre antes da acusação, vem a ingratidão. Lembra você que foram Daniel e sua turma que salvaram a pele dos magos. Você se lembra disso? Quando estes não puderam trazer o significado do sonho, e agora são os próprios magos que acusam, claro, depois de serem ingratos. Esses magos, em uma observação, estão acusando esses jovens de falta de lealdade e fidelidade ao rei. Quando é que você não deve obedecer um governo do mundo com decretos? Quando esses decretos ferem esses 5 princípios aqui que eu mencionei inicialmente. Faz você perder o seu escrúpulo de fé, faz você abraçar novos deuses, faz você abandonar a sua integridade ante Deus, faz você abandonar suas convicções doutrinárias e faz você ceder a alguns pontos bíblicos importantes. Nessa hora, a Bíblia Sagrada nos ensina que importa muito mais servir a Deus do que os homens. É nessa hora que existe perseguição de fato. Aqui no caso do texto lido em questão, a Bíblia Sagrada nos ensina que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abedênego, estavam sendo acusados de serem o quê? Íntegros. Que dias estranhos esses que nós estamos vivendo. O cara íntegro é bobo. O cara honesto é besta.
O cara que não sonega imposto é porque é besta. O cara hoje obediente é um bobão. A mulher hoje que é submissa ao marido, tu deixa de ser besta, mulher. Deixa de ser boba. A ovelha que obedece à igreja, que obedece à liderança dele, o pastor, vai ficar dando moral para pastor. Veja, integridade hoje passou a ser questionada. A Bíblia Sagrada diz que a acusação contra aqueles jovens, que eles eram íntegros. E isso fez com que ele se tornasse uma pedra no sapato de uma grande corrupção. A Babilônia, os sátrapas, os juízes e governos e prefeitos da época, havia uma grande rede de corrupção e eles não conseguiam ir adiante com essa corrupção diante daqueles jovens judeus, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedênego. Era um plano de desvio da grande Babilônia. Então as virtudes daqueles jovens judeus incomodavam muitos os críticos por causa dos seus defeitos. Sabe por que muita gente ataca um homem de Deus na internet? Porque a sua vida em si já fere os desvios da vida de quem não é íntegro. Quem não tem caráter se ofende com o caráter de quem tem caráter. Quem mente, quando vê alguém que não mente, já é uma ofensa para ele. Só o fato de você ter uma vida reta e amar, você quer ver como são as pessoas? Pega Dia dos Namorados. Gente, o que vai de gente na internet, postando ataques a casamentos e a namoros perduráveis é de um absurdo, do tipo, o que adianta? O ano todo briga e esse ano tem de irmão. Se você não é feliz no amor, ou não consegue se dar bem, ou ficar mais tempo com alguém, não ataca as pessoas. Então a integridade das pessoas em si já é uma ofensa, a falta de integridade daquele que não é íntegro. O que mais aflige o inimigo de um homem íntegro não são seus erros, é o compromisso com a verdade. Quando um homem de Deus, ele bate o pé, ele finca o pé, e ele tem compromisso com a verdade, isso em si já é um ataque para aqueles que fazem vista grossa para o desvio de caráter e a falta de integridade que impera hoje no povo de Deus. Irmãos, eu tenho na editora uma pilha desse tamanho, agora já não mais, acho que minha sogra, minha esposa jogou fora, de cheques sem fundo, de livrarias evangélicas. Irmão, se eu recebesse tudo que me deve hoje, seria mais de milhões. Tem uma causa na justiça de um cidadão que me vendeu um prédio, e está mais de R$500 mil, já ganhamos nas 3 instâncias, o cara disse que não tem nada no nome dele. Está lá. Temos cheque sem fundo de livraria. Livraria evangélica. Eu disse em uma mensagem, preste atenção, escute bem que isso é muito importante, e você vai ouvir essa pregação que eu vou pregar também na ceia. Eu disse isso é de uma suma importância. Eu prefiro dar dinheiro para as pessoas se eu tiver do que emprestar. Porque se eu tenho para emprestar, eu tenho para dar. Então, se eu dou, eu não espero nada em troca. Porque hoje, a coisa mais difícil que existe é fazer um crente pagar as suas dívidas. Eu, graças a Deus, eu sou empresário há muitos anos. Mas gosto mesmo de ser pregador do Evangelho. Mas eu também me tornei empresário, tenho uma editora, então isso tem me sustentado, tem sido uma bênção. Eu não cobro para pregar, mas quando eu era só pastor, irmão, eu não conseguia comprar carro. Você ia lá e passou a ficha, o que é que o senhor faz, pastor? Não, a gente não vende para pastor. Irmão, é impressionante como você não pode mais confiar na palavra das pessoas. Como que os crentes hoje prometem e não cumprem.
não tem mais palavra. Esse texto aqui mostra que esses jovens judeus, apesar de estarem num local corrupto, eles não se corromperam. O que tem de crentes que estão recebendo R$600 do governo, que não se encaixa na triagem do governo. Para você receber do governo, você não pode receber nenhum benefício. Você tem que ser de maior. Você tem que estar desempregado. Você não pode ser aposentado. Você tem que ter uma renda mínima ao valor que você vai receber. Tem gente aí que tem empresa, está recebendo R$600 por mês do governo. Isso é chamado de auxílio emergencial. Você sabe que são 600 mil pessoas no Brasil recebendo auxílio do governo sem precisar? Das 600 mil, 120 mil é funcionário público das 3 escalas de poder. Significa que tem gente, filho de juiz, ou juiz, recebendo auxílio de desemprego. Tem gente que tem iate, senhores, passou no jornal. Tem gente que tem empresa. Ai, mas um pouquinho não quer demais, eu até concordo com você, mas esse dinheiro é para quem não tem nada. Em contrapartida, eu vejo matérias de gente que não tem onde morar, que diz, não consegui receber o dinheiro. Você está roubando. Olha, deixa-me te dizer uma coisa, você é um ladrão. Escute bem o que eu estou dizendo. Quem está recebendo esse auxílio do governo sem prisão, você é um ladrão, e você será julgado por Deus como um ladrão. Ofendeu, problema é seu, porque você é um ladrão. Você não tem moral para falar mal de Eduardo Cunha, Lula, Queiroz, de quem quer você quer que seja. Você é um ladrão igual a um político corrupto. Falta caráter e integridade no meio do povo de Deus. O que tem de nó cego no meio do povo de Deus é um absurdo. Ixi! Tem gente que ele virou mestre em trocar de igreja a cada 2, 3 anos, porque ele vai para a igreja, faz negócio com algum irmão lá, dá errado e sai ambos da igreja. O que tem de gente que vem para a igreja, faz amizade e começa a pedir emprestado para outros, e não paga. Seu mau caráter. Falta de integridade é falta de amor de Deus no coração do povo. A Bíblia diz que a integridade, ela é inegociável. É uma virtude. Você prometeu uma coisa, você tem que cumprir. Você pegou emprestado, você tem que pagar. A menos que seja perdoada aquela dívida. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda a não abrir mão de seus princípios e valores cristãos. Mas eu estou entre os amigos, você tem uma integridade diante de Deus. Gente, eu não vou beber para me embebedar. A Bíblia diz que se eu beber e o meu sentido começar a sair de mim, eu já estou em pecado. Então vocês me perdoem, não dá para eu ir além disso aqui. Nossa, você não fala nada, você não fala palavrão. Não, eu estou rindo das piadas de vocês aqui, mas não sei o quê. Irmão, o cristão, ele vai até certo ponto. Passou dali, já começa a ferir a fé dele. Passou dali, já começa a ferir princípios bíblicos. E quando você fere princípios bíblicos, você está negociando a sua integridade. Eu tenho vergonha de pastores que roubam a sua própria igreja. Nenhum membro, nenhuma igreja é obrigada a manter o luxo de pastor algum. Você quer ter luxo?
Você quer ter luxo? Tenta administrar o salário que você ganha e viva disso. Com o seu salário, se der para você viajar, viaja. Se der para você comprar um carrão, compra. Se der para você comprar uma casa, compra. Se não dá, vive igual a maioria dos membros da sua igreja. Se eu fosse só pastor de igreja e fosse viver de um salário básico que um pastor de igreja ganha, meu irmão, vou te falar uma coisa, 90% dos pastores vivem uma vida simples. Tem uns aí que são vice-reis, ou pequenos reis na terra, que são sustentados com luxos e pompas. Mas eu vou te dizer uma coisa, é um desvio de caráter, uma falta de integridade sem fundamento. Quando nós olhamos para os jovens bíblicos, Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles estavam diante do rei. Em primeiro lugar, pastor Lorival, eles não quiseram fazer média com o rei. Porque tem gente que diante de um prefeito ele é um, diante de um governador ele é um. Se o governador... Uma vez eu estava pregando numa igreja em Brasília. Eu era o pregador do culto. Olha essa história que eu estou contando. Era um grande evento, era lotada. No meio da pregação, chegou a Dilma Rousseff, que era presidente da República. Sabe o que eles fizeram? Mandou eu parar a pregação. O senhor precisa parar de pregar. Eu falei, mas eu estou na metade. Não, o senhor precisa parar de pregar, porque agora chegou a presidente da República. Irmãos, eles pararam a pregação, me colocaram de escanteio para dar a palavra para a presidente da República. O que a presidente da República ia fazer? Primeiro, não chegar na metade do culto. Segundo, se chegasse na metade do culto, chegar sem fazer alarde, não atrapalhar um culto que é para Deus. Terceiro, sentar e ouvir a palavra, porque ali ela não é autoridade. A autoridade ali é o Espírito Santo. Ela será apresentada como autoridade. Terceiro, dar o púlpito, o altar para isso e tirar a pregação da palavra. Tem igreja aí que não bate palma na hora do louvor, mas bate palma para político. Que tem de pastor que vende a sua igreja de porteira fechada em época de eleição. Olha, a minha igreja vai te apoiar se você me dá tanto, ou se você me dá o teto, ou se você... E aí ele vende a igreja de porteira fechada. Sabe o que é isso? Te garanto tantos votos. É gente... mau caráter, vendendo a sua igreja, vendendo o seu povo. Integridade, meu irmão, é algo inegociável. Eu vou contar um negócio aqui engraçado. Na época que surgiu o mensalão, Marina Silva, ela era ministra do meio ambiente, do Lula, do governo Lula. E eu estava pregando em Brasília, na época a gente tinha programa de televisão e tudo. E um assessor da Marina me pediu para ir orar com ela. Eu fui, ela era evangélica, oramos com a Marina, foi uma bênção. A Marina foi muito tocada com aquela palavra que eu dei, e ela pediu para eu orar para o então presidente da República. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu teria feito diferente. Mas... tinha acabado de explodir muitos escândalos. E também eu tinha acabado de descobrir que o governo, naquela época, estava dando bolsinha. Bolsinha é mesadinha para pastores. O PT, durante 16 anos, deu mesada para pastores de grandes igrejas, para eles falarem bem deles. E aí chegou ao meu ouvido que o PT dava mesadinha para pastores. Ficou combinado que no outro dia de manhã eu iria tomar café com o presidente da República e orar com ele. Isso pela ministra. Então tá, então fica combinado. Aí eu estava com a minha esposa no hotel, minha esposa falou assim, então você tem que ir, você tem que sair 7 horas, porque o presidente toma café às 8 horas da manhã, você vai tomar café e orar com ele. Irmão, hoje eu faria diferente, hoje eu iria orar. Hoje eu iria orar, porque eu ia orar por ele, Senhor, converte esse homem, Senhor, transforma esse homem. Mas na época, eu estava um pouquinho mais radical, eu olhei para minha esposa, vou te falar uma coisa, eu não vou não. Esse homem está dando mesada para pastores. Esse homem está fazendo isso. Esse homem, ele estava dando mensalão para políticos e também tinha mensalão para pastores. Se fizesse uma CPI desse mensalão. E eu conhecia alguns que recebiam. Era coisa de 30, 40, 50 mil reais por mês. Falei, não vou.
O motorista do palácio chegou no hotel, 7h30 da manhã. Toca o telefone do quarto. Viemos buscar o seu Hernani para o café com o presidente. A mando da ministra. Eu falei, diga para ele que eu não vou. Aí o motorista, senhor, está marcado que o senhor tem um café com o presidente da República. Eu falei, eu não vou. E não fui. Você sabe por quê, meu irmão? Eu não queria ser lembrado, pelo menos naquela época, como mais um desses pastores que vai feito prostituta em gabinete de governador. É isso mesmo. Vai seco para tirar uma foto, para fazer um vídeo com um político. Irmão, é o político que precisa da sua oração. É eles que têm que vir correndo. A Bíblia diz que eles que iam atrás de Daniel, eles que iam atrás de fulano, de ciclano, de beltrano. Não eram esses homens de Deus que corriam atrás dos políticos. Em uma outra ocasião, eu fui convidado para pregar num grande evento, num ginásio em Brasília, chamado Ginásio Nilson Nelson. Esse grande evento teria ali aproximadamente umas 20.000 pessoas. Quando o convite chegou no nosso escritório, eu seria o pregador e teriam vários cantores. Na época teria Lázaro, Cassiane, eram os cantores da vez, Kleber Lucas, e eu seria o pregador. Veio o convite, o senhor será o pregador do evento. No ginásio Nilson Nelson. Eu fiquei super empolgado. Mas, de repente, chega o cartaz. Na época não vinha pela internet. Veio por um malote o cartaz do evento. Era chamado Evento da Paz. Mas sabe quem é que estava organizando? Sabe quem é que estava organizando? Eu nem lembro o nome, pesquisa para mim, aquele cara da Coreia, que tinha uma seita, irmão, sei que lá das contas, lá uma seita da unificação. Não sei o nome do cara. E esse cara dizia ser o Jesus encarnado. E ele tinha uma seita ecumênica, uma seita da Coreia do Sul. E ele pagava para muitos pastores, hotéis caros, etc. Não sei se é irmão, sei lá, o pastor Lorival procura aí para mim. Era uma seita. E era um evento ecumênico. Como é que funcionava esse evento? Era um evento que teria várias religiões juntas. Judaísmo, budismo e etc, etc. E cada um daria uma palavra. Eu seria o escolhido do meio evangélico. O que eles iriam fazer? Eles iriam... Como é que é o nome? Não, é a seita da unificação. Seita do reverendo Moon. Pronto. Pesquisa aí para mim. Reverendo Moon. Esse cara, ele queria unir todas as religiões em uma. Então ele dava muito dinheiro para os pastores. Então eles iriam pegar as águas... Cada religião ia consagrar um copo com água. E depois misturar esses copos com água, chamando de unificação. Agora vejam, senhores. Nessa mesma reunião, teria cantores evangélicos, e depois cantores da Umbanda, cantores não sei o quê, e seria uma mistura. A reunião até aconteceu. Lotou o ginásio. Muitos crentes ficaram reverendo Moon, né? Muitos crentes ficaram escandalizados. Sabe por quê? Porque eles chegaram lá e viram que no mesmo evento que cantou Cassiane, cantou outros. Você sabe quanto era o cachê desse evento? 40 mil reais. Irmão, quando eu vi o cartaz, falei, não, eu estou fora disso aí. Pode mandar mensagem lá, eu não vou. Mas é 40 mil reais. Não, tá doido? Eu tenho um nome a zelar. Eu nem estou falando agora só do meu histórico com Deus. Eu estou falando da minha integridade histórica. Não dá, irmão, para negociar princípios. Não dá para negociar valores. Quantas vezes em época de eleição eu fui pregar, meu irmão, eu ia pregar em evento, aí a prefeita estava bancando, aí vinha a notinha ali, só precisa assinar uma nota de 60 mil reais de cachê, mas eu tinha recebido 5 mil. Falei, não vou assinar isso, ou você me dá os 60 mil, ou eu não assino a nota. Se você me dá os 60 mil, eu assino. Evento de prefeitura.
Já fomos ameaçados de morte no interior do Tocantins, porque o governador ofereceu R$ 200.000 para nós, para pôr ele em cima do palco da grande cruzada e ficar babando ovo, falando bem dele. Eu falei, não, o evento já está pago. Sabe o que ele fez? Cortou a luz do evento. Fomos lá e alugamos um gerador, mandou mensagenzinha no hotel me ameaçando. Sabe o que ele fez? Pôs um comício do lado, dando cerveja e carne de graça. Fizemos a cruzada mesmo assim. Irmão, Billy Graham morreu com 3 dias para completar 100 anos, íntegro. Ele quis fazer uma cruzada na Rússia. E antes de ele fazer a cruzada, ele se reuniu com até então o presidente russo na época, não sei se era Gorbachev ou sei lá, se eu estiver errado, vocês me corrijam. E ele disse assim, se você quer que eu faça a cruzada aqui, você tem que parar de perseguir cristãos. Você quer ver? A Tchecoslováquia, eu acho que é Tchecoslováquia ou Bulgária, não sei, se estiver enganado, queria fazer uma grande cruzada com Billy Graham. Porque o Billy Graham, na época no auge, ele dava status para os governadores e para os presidentes. Quem andava com Billy Graham era tido como bom homem perante o povo. Então, dentro da grande cortina de ferro, que incluía Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Bulgária, Ucrânia e etc., Billy Graham queria pregar lá. Aí ele mandou uma mensagem para o presidente da Bulgária. Eu não prego aí porque você mata cristãos. A Coreia do Norte, o vô, o pai, acho que é o pai desse que está aí agora, também queria uma cruzada. Ele mandou uma mensagem. Billy Graham pregou dentro da China comunista, dentro da Coreia, dentro da Rússia, mas ele ia lá e ele dava de dedo nos presidentes locais. Billy Graham nos Estados Unidos, na época do apartheid, na época da segregação, ele queria pregar. Você sabe que essa briga racial na África do Sul tem o dedo de Billy Graham quando ela acabou? Nelson Mandela tinha acabado de sair da cadeia. Billy Graham disse que só pregaria na África do Sul se acabasse o apartheid. Então acabou o apartheid, ele reuniu 3 milhões de pessoas na África do Sul. Ele não abriu mão dos seus valores, ele não abriu mão dos seus princípios. Ele andou de braços dados com Martin Luther King nos Estados Unidos, que era um pastor. Martin Luther King, o homem que disse, I have a dream, eu tenho um grande sonho. Ele disse, Billy Graham, fique dentro das igrejas e deixe as ruas para mim, senão teriam morrido os dois. Sabe o que Billy Graham fez nos Estados Unidos? Negro não podia assistir culto junto com branco. Sabe o que Billy Graham fez? Eu não realizo mais cruzada segregada. Ele começou a encher as cruzadas dele de negros. Isso foi uma coisa terrível entre as igrejas. Mas quem quisesse fazer cruzada com Billy Graham, não podia ser comunista e nem perseguir negros. Senão ele não fazia cruzada. Ele não vendeu os seus princípios. Essa racinha de hoje não tem mais valor, pastor Lorival. O valor deles é o valor que dão. Então, se der audiência na internet, ele vai falar só besteira. Por causa do cachê, ele canta até pro diabo. Então, essa geraçãozinha de hoje, eles não fazem o que é certo. Eles fazem o que dá certo. É uma geração sem integridade. Não tem integridade, não tem palavra, não tem princípio. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu não vendo meus princípios. Nenhum político vem aqui na igreja dizendo, se comprometa que sua igreja vai votar em mim. Mas eu tenho direito de falar em quem eu vou votar. Eu tenho direito, irmãos, esse aqui é amigo. Mas a minha igreja vota em quem ela quiser. Eles não são boi, não são vaca. São povo livre e pensante. Eu tenho direito de falar, meu voto fulano, mas o povo meu é livre. Irmão, seja íntegro. Não venda seus valores por caminhos curtos. Por uma coisa mais curta. Porque lá na frente, quando você estiver velho, você vai estar sentado numa cadeira de balanço e você vai dizer, você vai começar a buscar na sua memória onde eu errei,
Uma delas, não foi vendendo a sua integridade. Não foi vendendo o seu caráter. Dos versos 16 a 18, fidelidade é uma questão inegociável. Versos 16 a 18, vamos ver. Então Sadraque, Mesaque e Abedênego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Uma pessoa íntegra não se justifica. Uma pessoa íntegra não conta desculpa. E eu vou te dizer uma coisa: justificar-se é a pior burrice que existe. Os amigos não precisam, os inimigos não aceitam. Então se cala. Inimigo não pede justificativa, amigo não pede justificativa. E inimigo não aceita. No verso 16 ao 18, olha o que eles dizem no 17. Se formos condenados por isso, e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, poderá livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Ó, eles não faltaram com respeito com o rei, mas mostraram o quê? Caráter, personalidade, integridade. Olha, patrão, eu tinha um obreiro, quando nós estávamos lá no Xaxim, ele não está mais conosco, mas ele me demonstrou um exemplo de integridade. Não está mais conosco na igreja, ele está vivo ainda. Ele trabalhava na Petrobras. Acho que era isso, né, Juliano? Na Petrobras. E na época, eu acho que é assim, gente, se eu estiver errado, mas eu acho que era assim. Eles iam mandar ele embora, fazer um acerto com ele, como fez. No entanto, iriam recontratar ele de novo, por um valor mínimo, mas ele iria assinar um valor maior. Eu acho que era isso, né, Juliano? Mais ou menos isso, né? Do lado do Ivan. Ele veio e me procurou. E disse: pastor, o que o senhor acha? Falei: Ivan, falou: pastor, se eu não aceitar isso, eu vou ser mandado embora de uma multinacional. O salário dele, gente, era entre 7 a 10 mil reais. Gente, veio na minha cabeça, eu falei: meu Deus, olha o tamanho do salário desse homem. E aí, Ivan, o que está no seu coração? Irmão, não é só ele que vai perder 7 mil reais de salário. A igreja também iria perder, porque ele era um dizimista fiel. Eu falei assim: Ivan, e aí? Ele falou: pastor, se eu aceitar, no papel eu vou ganhar 3 mil no papel, mas eles vão continuar me pagando os 7 mil, mas não na carteira. Eu falei: Ivan, isso é muito estranho e também não é bíblico. Porque quando uma empresa faz isso, é porque a outra parte ela está fazendo o quê? Sonegando. Falei: Ivan, eu como seu pastor tenho que mostrar para você que eu não preciso te lembrar os princípios bíblicos. Falei: pastor, não precisa falar nada. Meu coração fechou na hora. Ele chegou para os patrões dele e falou assim: olha, pode me mandar embora, mas não precisam me recontratar. Falei: Ivan, você é louco? É 7 mil de salário ou mais? Ele falou: não, mas desse jeito eu não posso viver, desse jeito. Gente, e foi uma prova grande, porque eu acho que ele ficou anos desempregado. Anos desempregado. Você quer ver o que é falta de integridade? É quando Deus dá a você um grande emprego e você some dos caminhos dele. Também você não está sendo íntegro com Deus, porque ingratidão é falta de integridade. Essa história desse irmão me marcou muito. É um homem de Deus, esse rapaz. E eu sempre gosto de citar essa história. Irmão, não é fácil para nós. Mas a gente precisa jogar limpo com as pessoas em todas as circunstâncias. E isso se chama integridade. No verso 18, eles disseram assim: contudo, se ele não nos livrar, olha o que está dizendo, fique sabendo que nós não cultuaremos seu Deus, quer dizer, continuaremos a adorar. Aí me lembra a música do Delino Marçal: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Porque tem gente que só serve a Deus enquanto Deus dá a chupetinha dele.
enquanto Deus faz alguma coisa para ele. A fidelidade a Deus, irmãos, é mais importante. Escuta o que eu vou falar que é grave. A fidelidade a Deus é mais importante que a preservação da própria vida. Preservar a vida negando a Deus é perdendo Deus. Às vezes não importa viver, importa ser íntegro. Vou dizer de novo. Às vezes não importa viver, importa o nome bom, importa ser íntegro. Aqueles que para salvar a sua vida transgridem seus valores, não estão aptos para o reino de Deus. Viver sem integridade é viver com vergonha de viver. Viver só é viver de verdade se for íntegro. Eu às vezes pergunto para alguns pastores: seus filhos aceitam você colocar a mão na cabeça deles? Sua filha deixa você fazer o casamento dela? Sua esposa aceita uma oração sua? Porque tem filho aí que não considera o pai dele como homem de Deus. Tem esposa aí que não considera o marido como homem de Deus. Minha esposa pediu para eu orar para minha sogra. Problema das veieiras. Chega uma certa idade, começa a aparecer umas coisas. Eu fico feliz com isso. Quando a minha esposa fala, ora por mim, ora para minha mãe, ora para fulano. Sabe por quê? Porque ela reconhece que a minha oração tem valor. E essa é a maior demonstração dela dizer, sei que meu marido é um homem de Deus. Sua esposa pede oração para você, irmão? Seus filhos pedem oração para você? Ou reconhecem que quando você ora, Deus responde? A família da sua família, ou a sua família, te reconhece como homem de Deus? Tem gente que é perseguidor e preconceituoso. Escuta o que eu vou dizer. Anota isso na sua Bíblia. Anota isso na sua timeline. Mas dê nome aos bois. Nós devemos estar prontos para morrer e não para pecar. Hoje os crentes estão prontos para pecar e não para morrer. Hoje os crentes estão prontos para pecar e não para serem íntegros. Se eles tiverem que escolher entre ganhar dinheiro e ser íntegro, eles vão priorizar ganhar dinheiro. Ah, pastor, mas eu vou ser mandado embora, eu tenho que sustentar a minha família. Deus sustenta. Porque se você deixar de ser íntegro, você vai para o inferno. Só entende de fidelidade, ou só entende que a fidelidade é um valor inegociável quem é fiel. Você é fiel à sua esposa quando ninguém está olhando? Você é íntegro nas escondidas? Quem não é fiel não entende de fidelidade. Notem uma coisa importante sobre fidelidade aqui. Em primeiro lugar, a fidelidade é incondicional, não é uma barganha a Deus. Os jovens sabem que Deus pode livrá-los, mas sabem que Deus também é soberano. E o livramento de Deus não é condicionado à fidelidade deles. Eles devem ser fiéis, incondicionalmente Deus livrá-los ou não. A cura de Deus não está condicionada à fé, gente. Você pode ter fé e Deus curar, e você pode ter fé e Ele não curar, porque Ele faz o que Ele quer. Deus é soberano. Eles disseram, Deus nos livrar, amém. Se não livrar, vamos continuar adorando Ele, não vamos servir seus deuses. Ou seja, esses jovens não servem a Deus por causa das bênçãos, eles servem a Deus por causa do caráter de Deus, porque só existe um único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, sobre fidelidade, ceder às pressões da maioria pode destruí-lo mais que aflições
ou lutas. Uma pessoa que conhece o princípio bíblico, ela será destruída emocionalmente se ela vender seus princípios. Ela não vai conseguir mais tirar isso da memória. Sabe por quê, pastor Lorival? Porque quem conhece a Bíblia, na hora que ele vai fazer coisa errada, o Espírito Santo vem e fala. Então aquilo vai ficar martelando na sua cabeça. Eu não deveria ter feito. Então você quer destruir sua alma? Descumpra a Bíblia. A Bíblia é um manual, você não terá desculpa para dizer que não sabia. Em terceiro lugar, vamos ver a firmeza desses rapazes aqui nos textos que lemos. Eles não foram chamados para advogar a Deus, para defender a Deus. Eles foram chamados para testemunhar a Deus. Você não foi chamado para ficar brigando sobre Deus na internet. Você não foi chamado para brigar com ateu, para brigar com católico. Não, você foi chamado para dar testemunho de Deus com a sua vida. Veja, eles disseram aqui, não nos importa, rei, o que você está falando, nem vamos nos defender. Nós vamos testemunhar sobre Deus. Eles não estavam lá para bater boca com o rei. Eles estavam lá para dar testemunho de Deus. Em quarto lugar, fica uma pergunta aqui muito importante. Olha o que o rei Nabucodonosor disse a eles. Que Deus pode livrar vocês da minha mão? Sabe que aqueles jovens poderiam dar uma aula de teologia para o rei. Como nós estamos vendo aí neocalvinistas, que amam, o camarada aprendeu uma coisinha na Bíblia, fez 2 dias de teologia, já sobe na moeda e quer debater e desaforar todo mundo na internet. Aqueles jovens não quis mostrar conhecimento teológico, mostrar para o rei, o meu Deus é poderoso, porque eles não estavam ali para defender Deus. Mas eles deixaram o próprio rei ver por si mesmo o testemunho de Deus na vida deles. Irmão, não confunda a fé com arrogância. Arrogância religiosa, que chamamos de determinismo. Não pega o coronavírus, sai por aí sem máscara, desrespeito isso. Isso é arrogância, isso não é fé. Esses rapazes têm uma fé pura, verdadeira, mas uma fé humilde. Eles disseram, rei, Deus pode nos livrar, se Ele quiser. Mas se Ele não nos livrar, não curvaremos a sua estátua. Ou seja, o fato de morrermos na fogueira não faz do nosso Deus um mentiroso. Ele faz o que Ele quer. E Ele não tem que provar nada para ninguém. Sabe por quê? A mensagem desses jovens, nossa religião não pode ser um negócio, uma barganha do tipo, Deus me livra e eu sirvo Ele. Deus me livre e prova que Ele é o poderoso. Não! Deus não entra nesse joguinho humanista. Vou fazer isso para calar a boca do ateu. Ah, se Deus existe, cai um raio do céu. Para que Deus precisa fazer isso? Vou matar fulano porque fez isso ou aquilo outro. Isso é besteira. Como Deus livra o seu povo? Deus não impede que a estátua provocadora provoque toda essa situação. Deus não impede que a estátua seja fabricada. Deus não impede que você seja tentado. Ou não impede que alguém lhe persiga. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Já tem gente aí que está vendo a fornalha contra ele acesa diante dos seus olhos. E ainda aquecida. Ah, minha cabeça agora vai rolar. Irmão, vai para a cruz, que o livramento está vindo. Deus não impediu a divulgação do decreto, senhores. A cidade de Campo Largo, o prefeito lá abriu bar, abriu academia, abriu lanchonete, abriu shopping e manteve só a igreja fechada. Para mim tudo ficaria fechado, mas é evidente que é algo especificamente contra a igreja. Ou seja, o vírus só se propaga na igreja. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados.
E mais, Deus não impediu que os 3 jovens fossem lançados na fornalha. Sabe por quê? Porque Deus não nos livra da provação, Deus não nos livra da tribulação, Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha, Deus nos livra na cova dos leões, Deus nos livra na tribulação. E eu concluo. Nabucodonosor tipifica nosso inimigo Satanás. A Babilônia tipifica o mundo. A fornalha aquecida é o tipo de vários tipos de lutas adversas. Só temos 2 escolhas: ficar fora da fornalha com o rei e agradando o rei, o mundo, ou ficar dentro da fornalha com Cristo. Aqueles jovens foram livres na fornalha, todo mundo sabe. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, a ponto de matar quem estava próximo. Mas a Bíblia diz que o Senhor dançava com aqueles jovens no fogo. E eles saíram ilesos, nem suas roupas, não saíram nem pelados, nem suas roupas se queimaram. Meu irmão, você escolhe ficar de boa por causa do pragmatismo, por causa do emprego, do salário, ou por causa de uma coisa que você vai ganhar a mais, ou ficar de boa com Deus. O que importa é que perante os olhos do Senhor, você se mantenha íntegro, cheio ainda de pecados e falhas, mas seja honesto. Integridade é honestidade. Você, irmão, tem uma loja de carro. Sabe, um dia eu vendi um carro para um irmão, e ele era pastor e também dono da loja de carro. Eu vendi um Corolla. O meu carro estava com 160 mil quilômetros, porque eu rodo muito. Vendi o carro para aquela loja, um Corolla bonito, mas inteirinho, meus carros todos são revisados. Troquei os pneus para vender, entreguei o carro, depois de revisado. Passou 2 meses, eu fui pregar na cidade daquele pastor. E aí eu falei assim para o meu filho. Meu filho estava comigo. Vamos ali naquela loja, para ver se o carro está lá ainda. E vou ver se o carro foi mudado o velocímetro. Gente, eu cheguei lá, o carro estava lá ainda para vender. E sabe o que eu fiz? Entrei dentro do carro e dei a chave. Quando eu dei a chave, o carro estava com 75 mil rodado. Aí eu chamei o fulano, falei, fulano, eu te vendi o carro com 160 mil rodado, e ele está com 75 mil. Isso é mentira. Falei, pastor, entenda, se eu não fizer isso, eu não vendo o carro. Falei, vende. Mostra o livro das revisões do carro certinho. Todo mundo vai ver que o carro foi feito dia após dia, todas as revisões na concessionária, o que importa para eles é isso. Resultado. Você que é dono de concessionária, não minta. Eu já comprei carro em concessionária de evangélicos, que o carro estava batido, mas era tão perfeito, que eu levei num mecânico do meu bairro, o cara viu e não achou nada. Aí quando eu fui fazer o seguro do carro, estava lá, esse carro deu PT. Ah, irmão, foi em Deus nos acuda para desfazer o negócio, porque eu não conseguia nem fazer o seguro. Se você é dono de uma oficina mecânica, não minta. Deus vai te honrar. Deus vai honrar o seu trabalho. Uma vez eu fui lavar o meu carro, isso tem muito tempo, não, tempo desse atrás, num lava-jato. Olha só que coisa desonesta. Quando eu encostei o carro no lava-jato, o cara olhou para o meu carro, viu que era um carro caro e disse assim, é R$90. Que? R$90? Falei, é R$90 para lavar o carro. Deixei o carro. Entrei dentro do shopping e falei para o meu filho, liga lá com outra voz no lava-jato e pergunta quanto é. Aí ele ligou no lava-jato. Quanto é para lavar o carro? Completo. Ele falou, completo é R$45. Falei, ah, engraçadinho. Quando eu cheguei lá, falei, quanto é? Ele falou, 90. Falei, mas eu liguei há pouco aqui agora, falou que é 45. Ele falou, não importa, agora é 90 para você tirar o carro. Ou seja, mau caráter, gente que não é honesta. Duro é ver gente que não é crente com esse tipo de caráter. Os antigos não precisava ser crente para ser íntegro.
Não precisavam ser crentes. Hoje, até no meio do povo de Deus está esse câncer, chamado desonestidade, mau caráter. Contrata gente da igreja para trabalhar para a igreja, porque para a igreja é mais caro. Eu sou do tipo de gente falando, eu quero o preço que você cobra. Nem mais barato, nem mais caro. Também não é porque é crente você tem que esfolar a pessoa, pedir de graça. Honestidade, irmão, é inegociável. Deus te livra. Quando você é íntegro, Deus vela por você na hora da provação. Seja íntegro, seja honesto. Mantenha a sua palavra, pois o seu nome é uma herança que passa para os seus filhos. Meu pai era honesto, meu pai não mentia, meu pai não enganava, meu pai era isso, meu pai era aquilo outro. Pare de ficar manipulando as pessoas com mentiras e enganos. É porque isso, cheio de molejos e traquinagem. O que aqui no Brasil eles chamam de jeitinho, fora do Brasil é corrupção. Jeitinho brasileiro é um outro nome que deram para corrupção. Te converta, meu irmão. Tenha Cristo na sua vida. Deixa de ser mau caráter e tenha caráter. Que o Senhor Deus possa te abençoar e que você possa mudar de vida. Deixa eu orar por você. Senhor, nós oramos no final desse culto para que o caráter de Cristo seja revelado a cada um de nós e a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.